Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui mais um smartphone daqueles modelos robustos que trazem o acabamento reforçado nas laterais, na parte traseira, são resistentes a quedas, a calor e frio extremo. Estou falando aqui do Doji V30, mas esse smartphone vai ainda mais além. Isso porque, além de trazer todas essas proteções, ele ainda é um aparelho bastante poderoso, contando com o chipset da Dimensity 900 com suporte às redes 5G, 8 GB de memória RAM, LPDDR5, 256 GB de armazenamento UFS 3.1, bateria de 10.800 mAh com carregador de 66 watts na caixa, e além de contar com uma câmera Night Vision, uma câmera que consegue fotografar e filmar na escuridão total, ele ainda traz uma lente principal de 108 megapixels e conta ainda com suporte ao eSIM. Olha, esse aparelho aqui, além de ser super resistente e trazer aquelas baterias enormes, também manda muito bem nas especificações técnicas. E nesse vídeo aqui nós vamos conhecer todos os detalhes do Doji V30. Esse aparelho vai chegar no mercado no mesmo dia que sair esse vídeo, então vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver cupom de desconto eu vou deixar aqui para vocês também. Então caso você se interesse pelo Doji V30, tem link na descrição. Lembrando que esse é um aparelho importado, então separa uma graninha extra aí para poder pagar as taxas de importação. E antes de conhecer os detalhes do V30, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então bora conferir aqui o conteúdo da caixa do Doji V30 e olha o tamanho da caixa, né? Por aqui já dá para imaginar que vem muitos acessórios. Deixa eu pegar aqui o estilete para a gente poder conferir. E o interessante desse aparelho é que, além de trazer as características de resistência, como a gente já está acostumado, como a proteção IP68, IP69K, ele pode ficar submerso até 1,5 m de água por 30 minutos, sobrevive a jatos de água, traz aqui a proteção contra a poeira também. Ele ainda conta com a certificação militar STD 810H, então ele pode cair em alturas de até 1,8 metros sem sofrer danos. Além de tudo isso, temos aqui esse hardware bastante poderoso que eu vou comentar durante esse vídeo. Aqui nós já temos o Doji V30, ele é espesso e pesado, tem um total aqui de 18,3 mm de espessura e o seu peso é de 376 gramas, então ele é grande e é pesadão. Algo que a gente já está acostumado nesse tipo de smartphone, né? Vamos ver aqui o resto do conteúdo da caixa. Olha, acho que estava de ponta cabeça, mas enfim, tá aqui, olha só, nós temos esse panfletinho aqui da garantia, temos aqui o manual de instruções, e ele é bem grande, achou que suporta várias línguas, inclusive parece ter o português aqui também, tá? Então eu vou deixar aqui de lado. Temos aqui os materiais para você aplicar a película protetora da tela, e aqui nós temos também o carregador de 66 watts, o legal é que ele traz a porta USB no formato tipo C, então já um carregador bem mais moderno, com potência de 66 watts, dá até para usar para carregar notebook, hein? Temos aqui o extrator do SIM card, eu acho que ele nem é necessário, a gente vai olhar daqui a pouquinho, mas normalmente quando vê esse tipo de ferramenta acaba nem sendo necessário, normalmente dá para tirar com a própria unha. E aqui nós temos o cabo USB tipo C nas duas pontas. E por fim, mais nada na caixa. Bom, então vamos aqui conferir o Doji V30, vamos aqui tirar o plastiquinho, e ele é grandão e pesado, tá? Como eu falei para vocês, são 18,3 mm de espessura e o seu peso total é de 376 gramas. Ele traz aqui as bordas com um acabamento bem diferente, inclusive a textura da sua tampa traseira é bem interessante, lembra bastante o couro. E consultando as especificações do Doji V30, esse material aqui da traseira, ele é uma espécie de couro sintético, não é um couro real, tá? Tanto que ele é eco-friendly, mas ele traz uma textura que lembra bastante o couro, realmente uma pegada muito boa, um aparelho que traz aí um acabamento acima da média. Aqui nós temos a película, e como ela já vem pré-aplicada, vou ter que tirar aqui com muito cuidado para não deixar bolhas. Só que eu dei uma bobeada, tá? Eu tentei tirar a película e na verdade, ó, é essa abinha aqui, é tão simples e ao mesmo tempo eu me compliquei todo. Ai, olha, deixei um pouquinho de bolhas aqui na ponta justamente porque eu acabei tentando tirar a película, mas depois eu vou tentar corrigir. E vou ligar o aparelho aqui para ver se tem energia, deve ter, afinal de contas são 10.800 mAh de bateria, né? Uma bateria enorme. Ainda assim, com esse carregador de 66 watts, é possível carregar 55% da bateria em 30 minutos. Essas informações são da própria Doji. Ele traz uma bateria com
com 10.800 mAh. A bateria desse aparelho aqui é enorme. Segundo a Doji, ela é capaz de entregar até 22 horas de navegação e 19 horas de streaming de vídeo. São boas capacidades, mas para uma bateria desse tamanho acho que eu esperava até um pouquinho mais. E aqui mostrando a lateral, onde podemos ver um botão auxiliar, que é algo comum também nesse tipo de aparelho. Aqui nós temos a bandeja, deixa eu ver se eu consigo tirar com a unha, ó, isso mesmo, ó, consegui ejetar com a unha. Temos aqui um total de 2 slots, é possível você utilizar 2 chips aqui nesse aparelho, mas ele não traz entrada para cartão de memória, o que não deve ser um problema, já que o aparelho traz 256 GB de armazenamento. O Doji V30 também traz suporte ao eSIM, ele consegue suportar até 4 eSIM simultaneamente, olha que legal, hein? E ele conta ainda com os 2 slots aqui no padrão tradicional. Se você utilizar a combinação do eSIM com o SIM tradicional, dá para usar um SIM tradicional e mais 4 eSIM, totalizando até 5 linhas aqui nesse aparelho. Aqui nós temos o microfone utilizado para as ligações e aqui abrindo essa proteção de borracha temos acesso à porta USB tipo C e temos essa proteção justamente porque o aparelho conta com proteção contra jatos de água. Aqui nessa região fica um dos alto-falantes, o áudio sai aqui por essas telinhas e algo legal desse aparelho é que ele conta com áudio estéreo. O áudio também sai aqui pela parte superior. Olha só que legal, também é algo incomum nesse tipo de smartphone. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais, ele fica aqui na lateral. Reparem que no acabamento aqui das bordas temos essa imitação da madeira, essa textura lembra muito, não sei qual é exatamente o acabamento aqui, mas acredito que deva ser o plástico, porém ele traz essa pintura que lembra bastante a madeira. O aparelho traz reforço nas bordas, ele não vem com capinha, você já deve ter notado isso, mas ele conta aqui com reforços emborrachados em todas as bordas do aparelho. E a grande maioria das quedas que acontecem com os smartphones e que danificam as telas são justamente as quedas de bordas, então ele traz um bom reforço aqui nas bordas do aparelho. Aqui mostrando a parte traseira, como falei para vocês, temos esse couro sintético e ficou muito boa a textura, realmente parece ser uma tampa traseira em couro e visualmente ficou mais elegante o aparelho, ele até passa a sensação de ser um modelo mais superior. E aqui nós temos as 3 câmeras traseiras. O sensor principal tem 108 megapixels, impressionante isso. Temos também uma câmera Night Vision, uma câmera noturna, ela consegue fotografar e filmar até mesmo em situações de nenhuma luz, e ela tem 20 megapixels, é um sensor Sony, e por fim ele traz uma lente ultra-wide de 16 megapixels e com suporte ao modo macro, já que ela conta com o autofoco. Câmera frontal tem 32 megapixels e é um sensor Sony. Aqui mostrando a tela, temos um display LCD IPS de 6,58 polegadas, é uma tela relativamente grande, mas ela até parece ficar pequena no meio de tantas bordas, né? Temos muitas bordas aqui na parte inferior, na parte superior, mas em todo caso a tela tem uma qualidade legal, com resolução Full HD+, 2408 por 1080 pixels, com a proporção 19:9. Um ponto positivo é que ela traz a taxa de atualização de 120 Hz, a interface bastante suave, bastante fluida. Infelizmente, a tela não vem com a taxa de atualização de 120 Hz habilitada, ela vem no modo 60 Hz, que é o modo padrão, e você manualmente tem que alterar aqui para 90, 120 Hz ou para o modo automático. O que é um pouco estranho, né? Se ele tem um modo automático, ele já deveria vir habilitado para o padrão, mas infelizmente o padrão é 60 Hz e você precisa manualmente trocar aqui nas configurações dentro da área de tela. E eu deixei aqui no 120 Hz para poder experimentar a interface e ver como é que tá a fluidez, e realmente nesse modo temos uma interface bastante suave e bastante fluida. Claro que também temos 8 GB de RAM, o Dimensity 900 que tem uma excelente performance, então todo esse conjunto faz com que a interface aqui nesse aparelho seja bastante rápida. Aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, ele traz a câmera frontal de 32 megapixels nesse recorte formato de gota, algo um pouco estranho, né? Já que temos bordas suficientes aqui para poder abrigar uma câmera frontal. Em todo caso, ele acaba ocupando um pouquinho da tela através desse recorte em formato de gota. E a borda inferior, como é de se esperar nesse tipo de aparelho, acaba ocupando muito espaço. O smartphone é grande e é pesado, a gente consegue perceber aqui os 376 gramas do Doji V30. O aparelho já vem de fábrica com Android 12 e a interface tem algumas personalizações. Não temos a gaveta de aplicativos aqui habilitado, todos os apps ficam diretamente na tela inicial. Aqui mostrando o painel de controle, e ele tem um visual muito bonito, achei legal o visual aqui do painel de controle. Inclusive, ó, tem mais ícones aqui deslizando da esquerda para a direita, e para você acessar o painel de controle, você sempre desliza aqui do lado direito para baixo. Se você deslizar do lado esquerdo para baixo, você vai acessar as notificações, mas não dá para fazer a transição entre elas deslizando para a direita ou para a esquerda. Para poder acessar novamente o painel de controle,
controle, você tem que recolher a barra de notificações e aí sim chamar o outro painel e vice-versa também. Sempre tem que recolher um painel para poder acionar o outro. E aqui mostrando também o menu de configurações. Aqui a aparência é semelhante ao Android padrão. Clicando em espaço vazio, a gente consegue acessar as configurações da tela inicial. Reparem que aqui ele também está parecido com o Android padrão. Basicamente, a grande mudança está mesmo na barra de notificações, que tem um visual bastante diferente do Android padrão, mas no resto temos aqui uma interface até bastante semelhante. E a interface é bastante suave e bastante fluida também. Aqui abrindo o Gmail, por exemplo, olha só. Ele traz uma interface bastante suave. Aqui abrindo o aplicativo de mapas também. Inclusive a interface aqui do aplicativo de mapas está bastante suave, gostei bastante disso. Aqui abrindo o aplicativo de fotos, inclusive já com algumas fotos realizadas com o Dodi V30. E reparem que a transição também é bastante suave, aqui com o aplicativo do YouTube, e aqui reparem que também temos uma velocidade de interface bastante rápida. Acessando aqui a multitarefa, a rolagem também é bastante suave, bastante rápida, e temos aqui a opção de acessar o modo de tela dividida. Ele não traz função de aplicativo janela, e no modo de tela dividida não dá para você controlar o redimensionamento, sempre vai ficar aqui dividido em meio a meio. Em todo caso, a interface tem uma velocidade bastante rápida. E quanto ao desempenho, esse aqui é um ponto alto do Dodi V30, onde ele se destaca quando comparado com outros smartphones dessa categoria, smartphones que trazem essa maior resistência. Isso porque ele conta com o chipset da Dimensity 900 com suporte às redes 5G. Esse chipset traz 8 núcleos, sendo 2 deles da série de performance A78, rodando até 2.4 GHz, e mais 6 A55 de eficiência energética, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G68 MC4. O aparelho conta também com 8 GB de memória RAM e no padrão LPDDR5, algo bastante positivo, é um dos padrões mais rápidos atualmente, e ele ainda traz 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1, bastante rápido também e que costuma vir em smartphones premium. Então temos aqui um chipset com um ótimo desempenho da Dimensity 900, fica em performance próximo ao Exynos 1280 da Samsung e ao Snapdragon 778G, fabricado pela Qualcomm. Comparando com esses dois chipsets, o da Dimensity 900 vai ficar um pouquinho abaixo do Snapdragon 778G e vai empatar tecnicamente com o Exynos 1280. A bateria tem enormes 10.800 mAh e, como eu já falei para vocês, segundo a Dodi, ele suporta até 22 horas de navegação na internet, 19 horas de streaming e até 18 horas em chamadas telefônicas. E na caixa vem um carregador de 66 watts, muito bom para um aparelho com uma bateria tão grande quanto o V30. Segundo a Dodi, em 10 minutos é possível carregar 20% da bateria do aparelho, em 15 minutos dá para carregar 35% e em 30 minutos com um carregador de 66 watts é possível carregar 55% da bateria do Dodi V30. Se ele conseguir cumprir esses tempos, com certeza vai ser um ponto bastante positivo, já que a bateria é bastante grande aqui nesse aparelho. Quanto às câmeras, esse é outro ponto onde esse aparelho se destaca tecnicamente. Isso porque ele traz um sensor principal de 108 megapixels, é uma câmera Samsung HM2 com abertura de 1.8. Ele traz também uma câmera Night Vision de 20 megapixels com abertura de 1.8. Essa câmera consegue fotografar e gravar em situações de nenhuma luz, utilizando o auxílio de luzes infravermelhos, e ela traz a abertura de 1.8 e é um sensor Sony. E por fim temos uma lente ultra-wide com 16 megapixels e abertura de 2.2 e com ângulo de visão de 130 graus. Essa lente ultra-wide traz autofoco, que permite utilizar esse aparelho para fazer fotos e vídeos utilizando o modo macro. Por fim, a câmera frontal tem 32 megapixels e temos aqui um sensor Sony. O aparelho traz suporte ao modo HDR, mas ele não é automático e só funciona para a câmera principal traseira. Você tem que manualmente habilitar aqui o modo HDR e as fotos levam um pouquinho mais de tempo para serem processadas quando esse modo está habilitado. Curiosamente, você também pode usar o modo HDR para vídeos, desde que você filme com a câmera principal. Câmera frontal e câmera ultra-wide conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros, enquanto que a câmera principal consegue filmar também em 4K a 30 quadros por segundo. A câmera principal, com sensor de 108 megapixels, permite tirar fotos nessa resolução, mas o normal é, no modo automático, ele fazer uma combinação de vários pixels para fazer um pixel maior e dessa forma capturar mais luz. O Dodi V30 também conta com o modo profissional para você conseguir fazer ajustes finos na hora de fotografar. Tem o modo retrato, porém apenas para a câmera traseira, ele não tem esse recurso para a câmera frontal. Tem um modo para tirar fotos monocromáticas, escanear QR Code, permite fazer GIFs
e também traz o modo panorama. Infelizmente ele não conta com o modo noturno para a câmera principal. Para fotografar ou filmar em situações de pouca luz, você pode utilizar a câmera Night Vision, que consegue até fotografar e filmar em situações de nenhuma luz, utilizando o infravermelho. Infelizmente, quando você utiliza o Night Vision, as imagens ficarão em preto e branco, ele não faz a captura das cores, mas você consegue um ótimo resultado mesmo em situações com pouca ou nenhuma luz. Eu vou deixar exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O sensor de teste fica aqui na lateral do aparelho, conforme eu já mostrei para vocês, e vamos testá-lo aqui. Olha, o difícil é segurar esse aparelho com uma mão só, porque ele realmente é bastante pesado. Mas o sensor é rápido, hein? Olha só. Não é instantâneo, mas está preciso e está com uma boa velocidade aqui na hora de fazer o desbloqueio. Ele também conta com desbloqueio facial, que também é rápido, não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade, olha só. Leva aí menos de um segundo para fazer o desbloqueio. E aqui mostrando o áudio, um ponto positivo desse aparelho é que ele é estéreo e o volume é alto, hein? A qualidade não é excelente, ele não se destaca nos graves, por exemplo, mas o nível de volume é alto. Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Realmente bastante alto, hein? Fiquei bastante surpreso. E aqui, mostrando o display de 6,58 polegadas, temos aqui uma tela Full HD Plus com taxa de atualização de 120 Hz e aqui mostrando para vocês os ângulos de visão. O problema desse tipo de aparelho é que realmente ficam muitas bordas, justamente para poder proteger aqui a tela, evitar que ela sofra danos em quedas, por exemplo, mas está aqui mostrando para vocês a qualidade de imagem do Dodi V30. E lembrando que ela traz resolução Full HD Plus. E olha galera, eu já testei vários smartphones que trazem essa proposta de serem mais resistentes. A grande maioria traziam configurações muito boas, quase todos com 8 GB de memória RAM, vários deles com suporte às redes 5G, mas nenhum deles alcançou as configurações que o Dodi V30 traz, com o Dimensity 900, com 8 GB de RAM LPDDR5, 256 GB de armazenamento UFS 3.1, câmera principal de 108 megapixels, um acabamento com a tampa traseira em couro sintético, realmente muito bonito, com as bordas aqui imitando a madeira. Então o aparelho traz várias configurações bastante interessantes. A tela com taxa de atualização de 120 Hz também é bastante comum nessa categoria de aparelho, e tudo isso mantendo a proteção IP68 contra água e poeira. Ele pode ficar submerso até 1,5 m de água por 30 minutos sem sofrer danos. Traz a proteção IP69K contra jatos de água. Você pode jogar o jato de uma mangueira em cima do Dodi V30 e ainda assim ele não vai sofrer danos. E o aparelho ainda conta com certificação militar STD 810H. Entre os destaques, o aparelho suporta calor e frio extremo, pode sofrer queda de até 1,8 metros de altura sem sofrer danos, pode ficar submerso em 1 metro de terra por 24 horas e ainda assim não vai sofrer danos. Então é um aparelho realmente bastante robusto, bastante resistente e que ainda conta com um desempenho bem legal através do seu hardware, que chama muito a atenção. Destaque também para o carregador de 66 watts. Aí um detalhe importante que eu não citei para vocês é que esse aparelho também suporta carregamento sem fio, com capacidade de até 15 watts, então ele suporta carregamento sem fio de até 15 watts, traz NFC também e também Wi-Fi 6. Então em conectividade esse aparelho manda muito bem, você pode usar o NFC para fazer pagamentos, usar o smartphone como carteira digital. Então o Dodi V30 é um aparelho bastante completo e entre os aparelhos que eu testei, com certeza é o que traz o hardware mais poderoso. Quanto ao preço, eu estou gravando o vídeo desse aparelho antes do lançamento mundial, então o vídeo vai sair no mesmo dia que esse aparelho for lançado. Ele é importado, então provavelmente você vai precisar pagar as taxas de importação, é muito difícil o aparelho não ser taxado. E quanto ao seu preço, ele deve ficar na faixa dos R$ 1.500, pouco mais ou pouco menos. No dia que sair o vídeo eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se tiver cupom de desconto eu coloco na descrição também para você conseguir comprar o Dodi V30 com desconto, mas é sempre importante lembrar que você provavelmente vai pagar a taxa de importação, então separe uma graninha extra para poder pagar as taxas. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o Unboxing Impressões do Dodi V30, se você gostou do vídeo deixa aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!